Porque muitas vezes, e na maioria das vezes, a gente acaba se achando um péssimo leitor. E muito raramente a gente desconfia da qualidade do texto. Deixe-me contar um segredo para vocês. Muitas vezes a gente começa a ler um texto, um romance, uma crônica, um artigo, uma matéria jornalística e a gente percebe uma certa dificuldade para compreender o que está sendo dito. Essa dificuldade muitas vezes se materializa pela resistência em organizar as ideias na nossa cabeça para compreender aquilo que estamos lendo. Não desanimem. Poucas pessoas conseguem escrever bons textos. A maioria das pessoas tem dificuldades para escrever com clareza. E, inclusive, os profissionais. Portanto, desconfie sempre quando você estiver com dificuldade para entender um texto. Como nós já aprendemos algumas técnicas aqui, verifique se o texto está racionalmente bem escrito, logicamente bem escrito. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes, e na maioria das vezes, a gente acaba se achando um péssimo leitor. E muito raramente a gente desconfia da qualidade do texto. Certo? Fiquem com esse registro aí e atentem para quando isso acontecer. Certo? Bom, nós vamos agora para a nossa aula de hoje. Na aula anterior, vocês devem estar lembrados, nós trabalhamos etapa por etapa todas as fases de construção, todas as fases necessárias para a elaboração de um bom parágrafo, daquilo que a gente chama de parágrafo padrão. Eu dizia a vocês que nós, naquele momento, lançamos mão de recursos didáticos para facilitar a compreensão, uma vez que a gente sabe que um texto, seja um parágrafo, seja um texto maior, como nós veremos lá na frente, ele é um todo, ele é uma unidade só. Ele é feito de partes, ele é feito de pedaços, mas ele se constitui num só bloco, numa só unidade. Bom, lá atrás, uma das etapas que nós estudamos foi o que chamamos de frase-resumo. A frase-resumo, vocês devem estar lembrados, é aquela frase inicial que abre o texto e sinaliza todo o rumo que o texto irá tomar. Na aula de hoje, nós vamos verticalizar um pouco, ou seja, nós vamos mostrar a vocês algumas possibilidades de elaboração da frase resumo. Mas, que fique bem claro, apenas a título de ilustração. É claro que, a princípio, é interessante, até por fruto das leituras que fazemos, imitar alguns autores até nós ganharmos autonomia completa. Então, vamos lá, a aula de hoje? Diferentes possibilidades de elaboração da frase resumo. Mas antes de começarmos a ver essas diferentes possibilidades, e só para relembrar, vejam, esse é um trabalho didático e eu tenho uma preocupação didática extrema de estar sempre amarrando as coisas. Só para fazer essa amarração, eu vou projetar um parágrafo para nós lembrarmos com toda a precisão
o que seja uma frase resumo. Acompanhe aí. Há duas grandes vertentes relevantes na produção de alimentos no país. A primeira vertente é marcada por grandes produtores que utilizam nos processos produtivos agrotóxicos sintéticos, fertilizantes químicos, irrigação intensiva e manejo inadequado do solo. Já a segunda vertente, formada majoritariamente por agricultores familiares e assentados da reforma agrária, utiliza em seu processo produtivo os princípios da agroecologia, ao produzir produtos orgânicos que convivem de forma sustentável com o meio ambiente, sem uso de agrotóxicos e fertilizantes sintéticos. Em resumo, as propostas de alteração da legislação brasileira inserem os interesses econômicos do agronegócio em primeiro lugar, ao mesmo tempo em que colocam em risco a saúde humana e a sustentabilidade do meio ambiente. A frase resumo aí aparece na cor vermelha. Há duas grandes vertentes relevantes na produção de alimentos no país. Eu não preciso reler de novo o parágrafo, porque certamente, por tudo que já vimos nas aulas anteriores, vocês se deram conta de que a frase resumo aí, ela representa o farol, o guia, que vai fazer com que o escritor se mantenha ligado ao que ele afirmou nessa frase de abertura. E isso é o que nós chamamos de frase resumo. A frase resumo, ao mesmo tempo em que ela sintetiza o assunto e direciona o rumo a ser tomado pelo desenvolvimento, ela também funciona como uma isca para prender o leitor. Já deve ter acontecido com vocês. A gente começa a ler um texto, fica encantado com ele e muitas vezes chega ao final do texto e fica se lamentando, fica chateado porque não era bem aquilo que a gente queria. Na verdade, a gente não se dá conta de que o autor cumpriu com o papel dele ao escolher aquela frase resumo para prender a nossa atenção. Certo? Então vamos lá. Vamos ver algumas possibilidades de elaboração da frase resumo. Frase resumo por declaração inicial. A música é um de meus passatempos favoritos. Ouço sempre que chego em casa, depois da escola e às vezes à noite, após terminar as obrigações. Gosto principalmente de rap e de músicas de animes. Amo ouvir música. O texto é simples, o texto é de um estudante. Mas o que eu quero mostrar a vocês aqui? O que o autor desse texto fez? Apresentou uma declaração inicial e depois não fez outra coisa senão dar conta, senão ilustrar essa declaração inicial no desenvolvimento do parágrafo. Observem, a música é um de meus passatempos favoritos. A única coisa de que ele fala no restante do texto tem absoluta relação com essa frase inicial. Um rápido lembrete. Se você já nos acompanha, ative agora mesmo o sininho para receber em primeiríssima mão as notificações dos novos vídeos. Se só agora você descobriu o nosso curso gratuito Caminhos da Redação, não perca tempo. Inscreva-se em nosso canal, ative o sininho, deixe seu like e, mais do que isso, compartilhe o vídeo com os seus amigos, para que todos possam se beneficiar deste nosso projeto. Vamos a um outro texto? Ainda por declaração inicial.
Observem o que vai acontecer neste parágrafo. É muito comum, em estudos que envolvem a produção de textos, o trabalho iniciar-se das partes para o todo. A cada aula, o professor repassa aos alunos doses homeopáticas de regrinhas. Ao final de um certo tempo, eles têm como desafio reuni-las para formar um todo. Quem não passou por isso nas aulas de língua portuguesa? Assim como um mecânico de automóvel que, a cada dia, mostrasse isoladamente a um aprendiz uma peça diferente do motor de um Fusca e, ao final de um dado tempo, atribuísse a ele a tarefa de remontar essa mesma máquina. A prática tem demonstrado que essa é uma estratégia equivocada. Eu não estou aqui analisando o parágrafo completo, como eu o fiz nas aulas anteriores, porque aqui o que nos interessa, em primeiro lugar, é entendermos as diferentes possibilidades de elaboração da frase resumo. Aqui nós temos um outro exemplo de elaboração da frase resumo por declaração inicial. É muito comum em estudos que envolvem a produção de textos o trabalho iniciar-se das partes para o todo. Observem que, na sequência, o autor desse texto vai mostrar para o leitor o que é iniciar um trabalho dessa natureza das partes para o todo. É só o que ele faz. E, em assim fazendo, ele mantém sintonia perfeita e completa com o que ele afirmou na frase resumo. Estão entendendo? A frase resumo é o grande lance para nós organizarmos as ideias em nossa cabeça e transportarmos essas ideias para o papel. É uma coisa simples a frase resumo, mas extremamente significativa, porque é ela quem abre o caminho para quem vai escrever. Seja um parágrafo pequeno, seja um bilhete, seja um capítulo de um livro, seja um artigo, enfim. Vamos adiante, então? Definição. A história é uma ciência que investiga o passado da humanidade e o seu processo de evolução. Os historiadores usam várias fontes de informação para construir a sucessão de processos históricos, como, por exemplo, escritos, gravações, entrevistas, história oral e achados arqueológicos. Do ponto de vista mais geral, esse é o conceito de história. O que é, então, uma frase resumo por definição? Como o próprio nome diz, o autor se vale da frase inicial para apresentar a definição de algum objeto, de algum campo de estudo. No restante do parágrafo, sempre ligado a essa definição, ele vai apresentar detalhes sobre ela. Os historiadores usam várias fontes de informação para construir a sucessão de processos históricos, etc, etc. Ou seja, ele desdobra a frase resumo em outras frases. Essas outras frases constituem o que a gente chama de desenvolvimento do parágrafo. O importante, o fundamental, é que a frase resumo represente o elemento guia das ideias que aparecerão depois. Se a gente entender bem isso e se a gente praticar muito bem isso, estará quase resolvida a nossa dificuldade para escrever bons textos. Vamos ver então outro exemplo de frase resumo por definição. A coerência é o resultado da configuração que assume os conceitos e relações subjacentes à superfície textual. É considerada o fator fundamental da textualidade, porque é responsável pelo sentido do texto.
envolve não só aspectos lógicos e semânticos, mas também cognitivos, na medida em que depende do partilhar de conhecimentos entre os interlocutores. Ora, observem o que fez a autora desse texto, Maria da Graça Costa Val, que tem um livro muito interessante sobre o qual eu falarei lá na frente. Ela abre o texto, ela abre o parágrafo apresentando a definição de coerência. A coerência é o resultado da configuração que assumem os conceitos e relações subjacentes à superfície textual. O que ela faz no texto? De que modo ela dá sequência desenvolvendo esse texto? Ela segue par e passo, ela segue literalmente aquilo que ela afirmou na frase resumo. Depois da definição contida na frase resumo, ela apresenta detalhes sobre o que seja a coerência. Viram? É mais uma possibilidade, uma das tantas possibilidades de organizarmos a frase resumo. Mas vamos ver mais um exemplo? Frase resumo por divisão ou discriminação. Nas democracias do mundo todo, dois acontecimentos aparentemente distintos estão ocorrendo. Por um lado, as preferências do povo são mais iliberais. Os eleitores estão cada vez mais impacientes com as instituições independentes e cada vez menos dispostos a tolerar os direitos de minorias étnicas e religiosas. Por outro lado, as elites vêm assumindo o controle do sistema político e tornando-o cada vez mais insensível. Os poderosos estão cada vez menos dispostos a ceder às opiniões do povo. Como resultado, liberalismo e democracia, os dois elementos centrais de nosso sistema político, começam a entrar em conflito. Aí está, então, um exemplo de frase resumo por divisão. Olhem como o autor abre o texto. Nas democracias do mundo todo, dois acontecimentos aparentemente distintos estão ocorrendo. O que o autor faz na sequência do texto? Ele fala desses dois acontecimentos aparentemente distintos. Ele não faz outra coisa. Ele não permite que outras ideias estranhas à frase resumo apareçam no desenvolvimento do texto. Só para adiantar, porque lá na frente, como eu disse, nós vamos estudar isso. Chama-se unidade no texto. Unidade é isso, é você começar falando de um tema, abordando um tema, constante na frase resumo, e você permanecer até o final ligado, conectado, sintonizado naquele tema. Quando você consegue isso, você resolve um dos problemas mais sérios de um texto, a unidade. Vamos ver mais um exemplo? Gregório de Matos Guerra é provavelmente o poeta mais problemático, polêmico e prismático da literatura brasileira. Problemático porque, sob a etiqueta Gregório de Matos, palpitam dúvidas autorais e textuais de difícil resolução, em razão do caráter apógrafo da obra, espalhada em cerca de 1/20 de códices, com variações a que somente uma sonhada edição crítica poria término. Polêmico porque ainda hoje há quem discuta sua originalidade e quem a reafirme. Prismático porque o escritor baiano seria dono de uma obra multifacetada, barrocamente contraditória. De todo modo,
tornou-se ele, no dizer de Aderaldo Castelo, uma figura síntese do seu século na poesia e, ao lado do padre Antônio Vieira, na prosa. Não tenho nenhuma dúvida de que vocês, sem dificuldade alguma, entenderam a engenharia desse pequeno parágrafo. O que ele afirma na frase resumo, por divisão ou discriminação, é o que ele apresenta no detalhamento, ou seja, no desenvolvimento. Vamos ratificar. Gregório de Matos Guerra é provavelmente o poeta mais problemático, polêmico e prismático. Problemático, polêmico e prismático. E observem um detalhe. A mesma ordem que o autor apresenta essas características na frase resumo, problemático, polêmico e prismático, nessa mesma ordem ele retoma cada um desses itens no desenvolvimento do parágrafo. Vamos só confirmar isso? Problemático porque, sob a etiqueta Gregório de Matos, palpitam dúvidas autorais, etc, etc, etc. Pouco lá na frente. Polêmico porque ainda hoje há quem discuta sua originalidade e quem a reafirme. Prismático porque o escritor baiano seria dono de uma obra multifacetada, barrocamente contraditória. Viram? A frase resumo, ela resume o texto e ela já apresenta a linha de desenvolvimento, a estrada que o autor vai seguir. E não se iludam. Por que que isso é importante? Porque se a frase resumo arruma, dá ordem na nossa cabeça, ela também arruma a cabeça do leitor. Por isso que eu falava no início. Ao lerem um texto e sentirem dificuldades, verifiquem com cuidado se esse texto não está misturado, se as frases não estão em desacordo com a frase resumo. Isso embaralha a cabeça do leitor. É por isso, repito, que muitas vezes a gente lê um texto e não gostei, não entendi nada. Não é? Dê crédito a si. É melhor acreditarem em vocês do que em muitos textos. Certo? Nós vamos ficar por aqui, mas voltaremos na próxima aula. Aguardo vocês. Até lá. Então, gente, vamos juntos descobrir os caminhos da redação?